A região gaúcha do Vale dos Sinos, que há décadas é considerada a maior produtora do setor calçadista brasileiro, enfrenta nos últimos 20 anos uma crise. Fabricantes de cidades como Novo Hamburgo e Dois Irmãos tentam se reinventar para enfrentar os desafios impostos pelo avanço dos produtores chineses. A ligação do Vale dos Sinos com sapatos é centenária. Começa a história do calçado com a imigração alemã, porque os alemães eles eram artesãos, então num primeiro momento eles faziam os sapatos para a família. E isso começou a sobrar, então eles começaram a vender. Com a chegada do trem em Novo Hamburgo, todas as pessoas que vinham da serra para ir para a capital e pegar o trem, faziam de Novo Hamburgo um ponto de comércio. Vocês imaginam, aqui no sul do Brasil, uma cidade de interior, botando sapatos nas vitrines de Nova York, nas vitrines de Miami, de Paris, de Londres, de Amsterdã. Nós vivemos aqui uma fase nos anos 70 e 80, durante 20 anos, um glorioso desenvolvimento. A partir da década de 90, uma série de fatores leva a uma crise na indústria. Nos anos 90, por exemplo, nós tivemos uma série de planos econômicos e depois o próprio Plano Real, que produziu um impacto forte na produção brasileira de calçados, notadamente aquela voltada para o exterior. Além das trocas de planos econômicos, os chineses também causaram problemas. Exportávamos muito, éramos os grandes exportadores de sapato. Aí a China surgiu. A China surgiu, levou técnicos daqui, do nosso país, da nossa região, pagando salários de $15 mil, $20 mil por mês, para modelistas e técnicos em produção de sapato e de couros. Então a China teve a humildade de contratar gente que sabia para ensinar aquilo que eles não sabiam. O nosso salário aqui é, no mínimo, em dólares, no mínimo, o dobro. É quase o triplo de um salário de um operário chinês. Então, a mão de obra lá é barata. O povo chinês eles não têm vergonha do trabalho braçal. Eles se orgulham do trabalho braçal. No Brasil, não. Nós temos uma coisa atávica em relação à escravidão ainda. Os impostos aqui, o custo do Brasil, aqui é em torno de 40%, na China é em torno de 15%. Nós exportávamos quase $2 bilhões há 20 anos atrás. Este ano, nós vamos exportar provavelmente menos de $1 bilhão. 70% dessa produção era aqui da nossa região. Então, tira $1 bilhão de uma região como a nossa. E aí tem um primeiro movimento, que é o movimento das empresas saírem do Rio Grande do Sul e ir buscar, uma parte delas saíram e foram buscar no Nordeste, onde o Nordeste ainda tinha um contingente de mão de obra barata bastante elevado. E outra parte foi direto para a China, para produzir na China. É impossível lutar contra a concorrência chinesa. Portanto, nós temos que diferenciar o nosso produto da oferta asiática. Os produtores que buscaram novas maneiras de ganhar mercado foram os que sobreviveram à crise. A diferença da nossa fábrica com relação às demais, acho que é essa, né? De atender clientes menores com uma coleção própria. Tem muitos clientes pequenos que compram quantidades pequenas da gente, que é uma coisa que eles não poderiam fazer de grandes fábricas na Ásia, por exemplo. Se a gente ficasse o tempo todo nessa competição por custos, no Brasil não tem mais custos para fazer isso. Então seria uma busca como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo, né? Então a gente está saindo dessa competição e buscando essa competição mais de valor agregado e com sapato com melhor qualidade.